Você já pensou em investir em bitcoins, uma moeda virtual que não é emitida por nenhum banco central? No último ano teve uma baita valorização, mas por outro lado ganhou destaque com a recente onda de cyberataques. Será que é investimento seguro? Como funciona esse mercado e como aproveitar essa febre digital? Para falar sobre o mercado Bitcoin, para você que pretende investir, usar no seu negócio ou empreender na área, a gente tem aqui a Rosine Cadamani, que ela é cofundadora da Blockchain Academy, que realiza cursos sobre tecnologia e moedas virtuais, né? A Bitcoin é a mais popular de todas, mas existem várias moedas. Queria que você falasse quantas existem e como é que elas surgem. Uma pessoa decide, um grupo de pessoas decide montar uma moeda e lança? Boa noite, Denise. Boa noite, Sami. Obrigada pela oportunidade de estar aqui com vocês. Hoje tem mais de 1.000 criptomoedas, todas inspiradas no Bitcoin, que foi o primeiro, né, e mais especial. É isso mesmo, por mais louco que pareça, foi um grupo de pessoas que criou essa arquitetura que deu suporte para o Bitcoin. E hoje percebeu-se que isso é diferenciado, a forma como se compõe a parte tecnológica é diferenciada e está servindo de base de criação de outras criptomoedas também. A gente fala que o Bitcoin é um prato cheio para quem quer cometer crimes, seja para tráfico de drogas, pedofilia e um monte de atrocidades. Ela é rastreável ou não? Porque isso é uma coisa que fica num mundo meio cinza, assim. Excelente pergunta, Dan. Olha só, Sami, o que acontece é o seguinte, quando você opera nessa rede, você não necessariamente tem que apresentar o seu nome. Qualquer um pode operar sem apresentar o seu nome. Mas o fato é que o que acontece na rede está sempre rastreável. As transações entre as carteiras são rastreáveis. Então, não é a melhor solução para bandidos. Inclusive, tem um estudo do Banco Central da Inglaterra de 2015 que mostra que é mais difícil fazer crimes com criptomoedas, em particular o Bitcoin, do que dinheiro vivo, cash. Interessante. O fato é que bitcoins e moedas virtuais estão na moda. E muita gente fala, ouve falar, mas você aí, sabe o que elas são? Como funcionam? A gente vai explicar um pouquinho contando a história da Bitcoin, a moeda virtual mais famosa de todas. Olha só. A Bitcoin foi criada em 2009, supostamente por um japonês chamado de Satoshi Nakamoto, que até hoje não se sabe se é um homem, uma mulher, se existiu ou se é só uma referência a um grupo de criadores da Bitcoin. No começo, qualquer computador era capaz de criar uma Bitcoin, mas depois o processo se tornou mais complexo. Para criar a moeda virtual hoje, a capacidade de processamento do computador precisa ser tão grande que o investimento não vale mais a pena. Antes, as bitcoins eram aceitas por pouquíssimas empresas, que queriam passar uma imagem de que eram conectadas e modernas. Mas com a popularização da moeda, mais e mais negócios têm aceitado a Bitcoin como forma de pagamento. As transações não envolvem intermediários e não são regulamentadas. Esse perfil anárquico da moeda tem tudo a ver com a essência da internet, mas também tem um lado ruim. Relatos dizem que as bitcoins são usadas para lavar dinheiro e em outros crimes. Mas também tem os que usam a Bitcoin como investimento. Hoje já existem várias bolsas de Bitcoins pelo mundo que trocam a moeda física pela virtual. Só que o investimento é muito arriscado. Se já é difícil prever o comportamento do real ou do dólar, antecipar os movimentos de uma moeda que não é regulamentada e que ainda não é amplamente aceita, pode ser impossível até para os experts. Assim, quando que eu sei se a melhor forma é usar Bitcoin, cartão de dinheiro? Qual que é a vantagem? Qual a diferença do perfil da pessoa que está usando? Hoje, a principal vantagem, se você quiser comparar no uso, no dia a dia prático, é para remessas internacionais, que é onde está tendo a maior transformação pelo Bitcoin. Por quê? Porque você consegue fazer transferências locais ou daqui para o Japão numa velocidade de aproximadamente 10 minutos. Então, a diferença está contra o sistema atual, está na velocidade, na praticidade e no custo mais reduzido. Agora, na prática, as pessoas não têm usado tanto para fazer compras, né? Está sendo mais olhado para especulação mesmo. Mas aqui no Brasil, que tipo de negócio já aceita? Qual é o perfil das pessoas que já usam para pagar coisas normais, pagar um hostel? Eu lembro quando eu fiz a reportagem por conta do Bitcoin, a gente achou hostel, tinha vários exemplos que já aceitavam. Hoje você tem já restaurantes aceitando, aqui no Brasil especificamente, você tem vários escritórios jurídicos, escritórios de contabilidade aceitando, lojistas.
Está aumentando a aceitação. Assim como no mundo inteiro, inclusive grandes lojas já aceitam. Microsoft para alguns produtos. Mas aí, por exemplo, se eu for numa loja pagar com Bitcoin, o que é? Porque não abre a carteira, o Bitcoin não está lá. Como é que é? Você paga no aplicativo? Como é que funciona? Pode ser diretamente, alguém que receba diretamente Bitcoins, ou você tem empresas... Mas recebe diretamente o quê? Pelo celular mesmo. Pelo celular. Tá. Pelo celular. Você tem que entender que é um sistema paralelo, vamos dizer assim, no melhor sentido, assim, não no sentido negativo, mas um sistema de dinheiro que você conecta pelo celular. Você pode fazer facilmente pelo celular essa compra. Assim como também, quem não quiser mexer com Bitcoin pode dizer que aceita Bitcoin. Tem intermediários que vão converter imediatamente para você em reais. Você só vai sentir o real chegando na sua conta. Você comentou que na transferência internacional tem um custo reduzido. Sim. Porém, então há custo para você operar Bitcoin? Existe uma espécie de corretagem? Qual que é esse custo? Para quem compra, para quem recebe, para quem manda dinheiro, para quem recebe dinheiro? Então, tem sim um custo, porque você está confiando num sistema que tem uma validação própria. Você tira do meio do caminho o banco, você tira do meio do caminho o Estado, mas você tem um agente que valida aquele sistema para você poder confiar nele. Então, esse agente validador, o minerador, que é o termo técnico, ele pega um pedacinho da operação. Agora, a gente vai conhecer uma história de um empreendedor que apostou nesse mercado de moedas virtuais. Começou pequeno e já está movimentando milhões de reais. A reportagem é de Gesiel David e Nilson Modesto. Meu nome é Rodrigo Batista, eu sou CEO do maior site de negociação de bitcoins na América Latina. Eu cresci aqui na periferia de São Paulo, nos bairros de Paraisópolis e do Itaim Paulista. Como o acesso ao videogame era um pouco caro, era comum você ter uma espécie de lan house em que você pagava para jogar videogame por hora. E aí me veio a curiosidade por saber como que os jogos eram criados, fiquei sabendo que existiam escolas gratuitas, federais, e que um desses cursos oferecidos era um curso de computação. Eu passei a ter acesso ao computador com mais facilidade. E depois eu fui fazer um estágio que virou emprego numa corretora aqui de São Paulo. E aí foi quando eu conheci esse ambiente de economia e finanças mais profundamente. Nessa época eu passei a estudar mais mercado financeiro, do que é uma ação, o que é uma empresa, o que é uma SA. Desde então eu trabalhei só em instituições financeiras praticamente. Como eu já estava em uma profissão estável, que era a computação, eu optei por fazer algo em uma área em que eu não conhecia nada. E nesse caso, dado que eu já pensava em ter empresa, empreender, era a administração de empresas o que mais fazia sentido para mim, né? Eu conheci o Bitcoin em uma revista de divulgação científica em 2011. Gostei da ideia, mas não dei muita atenção para ela. E aí só em 2012 que eu pensei novamente a respeito daquela tecnologia. Você precisa se cadastrar em um site de uma corretora, você vai poder fazer suas compras e vendas, e depois disso você faz uma transferência de valores para o site, fica com um crédito, e aí você pode comprar o Bitcoin no momento que você desejar, ou vender também no momento que você desejar. Quando você faz um pagamento com Bitcoin, você está fazendo um pagamento que não depende de nenhuma instituição intermediando essa transação e você não precisa de nenhum contrato. E por ser 100% na internet, você pode pagar qualquer pessoa em qualquer lugar e com qualquer valor, seja de poucos centavos até milhões de dólares. Ele vai mudar a forma com que a gente pensa a tecnologia, com que a gente pensa pagamentos. Então, tudo que a gente está vendo é só o começo e eu acho que essa tecnologia vai estar aqui nos próximos 10, 20 anos e todo mundo vai usar, às vezes sem saber que está usando. A nossa limitação somos nós mesmos, né? Sempre sonhar alto e perseguir os sonhos, às vezes você vai muito além do que você achou que era possível. Eu acho que a gente está criando uma das maiores empresas de tecnologia do mundo. Olha, a gente viu aí que o Rodrigo foi ousado e que ele está realmente vendo um futuro longo para o mercado de Bitcoin. Como é que você acha que o Bitcoin e outras criptomoedas vão mudar o ambiente financeiro de modo geral? Então, é a primeira vez que a gente tem um sistema de troca de recursos de criação de dinheiro e de troca de dinheiro que não é emitido pelo Estado e que está pegando. Está pegando por essa confiança que a gente está tendo pela tecnologia.
E além de ser simplesmente uma base de troca de dinheiro, que por si já é bastante especial, porque já houve experimentos antes que não deram certo, essa base tecnológica está sendo também a base, quando você olha para a unidade digital representando algo como ativos e direitos, você também tem um novo espectro de usar a tecnologia para outras finalidades também, além do mercado financeiro. Qual finalidade se pode usar a Bitcoin? E os próprios bancos não podem usar, não a Bitcoin em si, mas, por exemplo, a estrutura do blockchain para ficar mais eficiente? E aí Absolutamente. sumiria Bitcoin. Absolutamente. Os bancos todos estão olhando para a plataforma blockchain como uma forma de você contabilizar melhor, com custos reduzidos, as transferências de recursos, sem precisar do back-office que eles têm hoje. Estão todos focados nisso. E saindo um pouco do mercado financeiro, a gente pode pensar em repensar sistemas de troca, por exemplo, de valores mobiliários. Hoje você troca ações e valores mobiliários por uma bolsa de valores, né? Você tem essas empresas intermediárias. Será que se você confiar na arquitetura, você não consegue evoluir para uma empresa mais eficiente, talvez, e repensando o seu papel? Hoje tem uma conversa muito grande também sobre transferência de imóveis, por exemplo, cartórios. Até onde a gente pode tornar mais eficiente o processo atual. Mas, Rosine, o que dá lastro a essa moeda? Por exemplo, a gente pode, nós três aqui, vamos criar uma moeda, vamos, mas por quê? Só porque eu falei que tem valor? De onde sai o valor? Por que o Bitcoin tem valor? A moeda em si. Tá. Lastro não tem, assim como o real não tem e o ouro também não tem. Historicamente a gente teve o ouro como lastro, mas isso desde os anos 70, isso depois da Segunda Guerra Mundial, mas nos anos 70 isso acabou. Então nenhuma moeda estatal tem um lastro no sentido de ter uma vinculação a um ativo na economia real como o ouro. Sim, mas elas estão ali dentro daquele Claro. mercado formal que o governo falou que aquilo é aquilo. Claro, e agora junta nós três e fala que é aquilo. Naturalmente tem toda uma lógica econômica que dá um valor, uma credibilidade para aquela moeda estatal, naturalmente. O Bitcoin não tem isso. Só que a gente tem que entender, assim, que a gente está falando de um novo paradigma. E entendendo melhor, quando a gente começar a evoluir na compreensão do paradigma por inteiro, você começa a entender o valor. Então, o valor, ele vem porque as pessoas querem comprar e querem vender. Aí você pergunta, por que eles querem comprar e vender? Porque você tem toda uma perspectiva do que isso pode vir a ser. Então, tem gente que compara o Bitcoin ao ouro digital, por exemplo. A quantidade de produção é limitada no tempo. Você não tem... Vão ser 21 milhões emitidos até o ano de 2140. De Bitcoins. Ponto parágrafo. Esse é um exemplo. A escassez é um dos fatores. A perspectiva tecnológica do que pode acontecer com o blockchain é um outro fator de atratividade. O fato de ser não do Estado, mas sim uma solução libertária, por mais incrível que pareça, se por um lado, no primeiro momento, ele te dá desconfiança, por outro lado, ele está passando a ser uma fonte nova de confiança. Mas, assim, quando a gente olha a história da tecnologia, o Google, que é a maior empresa de buscador de informações, não foi o pioneiro. A gente teve o Alta Vista, a gente teve o Yahoo, e sumiram, ou pelo menos ficaram muito menores que o Google. Vários setores são assim. O primeiro a entrar não significa que é o protocolo que vai ficar. Isso aconteceu em câmeras fotográficas. Podia citar vários exemplos. Sim. O que impede os bancos ou alguém se reunir, apropriar a tecnologia de blockchain e fazer algo mais eficiente? Por que vai ser o Bitcoin a moeda do futuro e não pode ser outra dessas 1000 que você citou? A gente não tem como saber se vai ser o Bitcoin ou se vão ser outras 1000. Então, isso não dá para ser afirmado. O que eu posso te dizer, por que hoje ele está forte e tende a continuar forte? Porque, antes de mais nada, e de novo, por mais incrível que pareça, porque justamente ele não é emitido por um banco ou por um Estado. Então, ele de fato está representando hoje uma forma alternativa de você investir e transacionar sem que precise de intermediários. E depois tem todo um valor agregado para a parte técnica que a gente poderia evoluir em outro momento. Mas não tem como garantir que o Bitcoin vai ser. Hoje, ele já está, depois de 9 anos, o Bitcoin está rodando, porque o paper saiu do Satoshi Nakamoto, saiu para o mercado, e desde então o sistema nunca foi corrompido. Ele é muito forte, ele se provou forte durante 9 anos. Os outros que podem vir e eventualmente podem ser mais fortes vão ter que se provar mais fortes ao longo do tempo. Tá. Porque isso aí, essa regra de que tem essa limitação, a gente tem que acreditar que ela vai ser seguida, então por isso que ela tem que se provar forte. E mesmo tendo a limitação, isso não é financeiramente um motivo. Não. Por exemplo, sapatos amarelos fluorescentes. Também pode ter uma limitação e nem por isso o preço é infinito. Então isso é bastante contestado. Vamos ouvir aqui outras opiniões também sobre o assunto, porque as moedas virtuais ainda são uma novidade não só para os investidores, mas para os governos. E o Ronaldo Lemos, que é comentarista de tecnologia,
conta pra gente quais são os riscos por trás da falta de regulamentação dessas moedas. Olha só. O Bitcoin e as moedas virtuais, eles não são regulamentados formalmente. Então não existe uma lei ou um dispositivo, por exemplo, do Banco Central que regule essas moedas. No entanto, é muito importante a gente pensar que eles não estão isentos, por exemplo, de imposto de renda. Quem tem Bitcoin hoje e tem uma valorização nas suas moedas e vende aquela moeda, vai precisar pagar imposto de renda pelo ganho de capital, normalmente como se fosse qualquer outro ativo. Então não dá para fugir do imposto de renda com o Bitcoin. Outro ponto importante é que o Bitcoin, ele não é uma moeda absolutamente anônima. Ao contrário, ele é uma moeda pseudônima. O que significa isso? Você pode não saber a pessoa que está por trás daquela transação, mas tem como você identificar a carteira daquela pessoa. O que significa isso? Você pode, em última análise, fazendo uma investigação, chegar até alguém que fez uma operação com bitcoins. Então, não é anônimo, é pseudônimo. E isso ajuda muito, por exemplo, no combate à criminalidade. Agora, tem outras moedas virtuais, como é o caso do Monero e do Zcash, que essas sim são 100% anônimas. O que significa isso? A arquitetura daquela moeda foi feita para que ninguém descubra quem são as pessoas que estão operando e transacionando com aquelas moedas. Então, essa sim é muito difícil para autoridades, polícia, etc., investigar, porque elas são 100% anônimas. O Bitcoin é pseudônimo e não anônimo. Um assunto bastante complexo, né, o mundo de Bitcoin. Você dirige uma escola, uma academia de blockchain, que é o nome. Isso aí. Quais são os tópicos que as pessoas estudam nesse mundo? Tá. Antes de responder, queria só tomar a permissão de dizer que eu admiro muito o Ronaldo Lemos, mas tomo a liberdade de discordar um pouquinho dele e dizer que não é desregulamentado o Bitcoin. Você não tem normas específicas, mas o que você faz com aquilo tem bastante norma já genérica parametrizando. Voltando aqui para a sua pergunta. A nossa aula introdutória, para você ter uma ideia, a gente está dando ela com 8 horas de conteúdo. Em vários dias, né? Porque a pessoa a gente chama ele de imersão. E justamente é um tema tão complexo e tão multidisciplinar que a gente dividiu o assunto para fazer sentido para as pessoas, né? Antes de aprofundar, a gente costura as coisas. Então, a gente liga os pontos, depois tem que entrar na parte técnica, tem que entrar na parte econômica de especulação, na parte econômica dele ser um ambiente de troca de valores, na perspectiva tecnológica, como você pode usar, nos casos de uso que podem acontecer, a perspectiva histórica, que é interessantíssima, essa perspectiva libertária, que no primeiro momento assusta, mas ela é muito interessante hoje quando a gente pensa na internet, quando a gente está caminhando e pensar que tem pessoas que pensaram em nos proteger e criar essa alternativa. Então, são vários temas que podem interessar e é assim que a gente costura o conteúdo. O fato é que é difícil saber até onde vai chegar aí a velocidade. Vamos agora a um rápido intervalo e na volta a gente vai tirar suas dúvidas sobre investimentos em moedas virtuais. Fique com a gente, Conta Corrente já está voltando. Conta Corrente está de volta e a gente continua falando sobre as moedas virtuais, como as bitcoins. E chegou a hora de tirar suas dúvidas sobre o assunto. Para isso, é só acessar nosso site falecomaglobonews.com.br ou pelas redes sociais usando a hashtag Conta Corrente. Tem também o aplicativo Na Rua Globo News, que dá para mandar as dúvidas em vídeo. Sami, a pergunta é do Rubem Alves Ferreira, de Caçapava, São Paulo. A gente vai ler aqui a pergunta dele. Sami, na sua opinião, comprar algumas bitcoins hoje e manter por alguns anos, 10 ou mais, seria um bom investimento? O que você acha? É muito difícil dar preço em bitcoin. Porque quando a gente vê uma empresa, você compra uma ação de uma empresa, você está dando preço de acordo com os dividendos futuros. Quando é um governo emitindo dívida, você avalia a capacidade do governo até uma empresa. Como dar preço em bitcoin? E tem várias pessoas sérias, entre eles o prêmio Nobel Robert Shiller, falando que há indícios de bolha. Não é que ele está falando que a bitcoin não serve para nada, não. Mas ele fala que tem indícios de bolha. Então,
pro nosso espectador, eu diria, olha, não investiria por longo prazo, eu acho que tem muita especulação e é muito arriscado para um retorno evidentemente incerto. Assim, fala um pouquinho pra gente do que já virou essa parte de investimento em Bitcoin, quanto que já cresceu, quanto que já valorizou. As pessoas estão muito interessadas nessa parte de investimento em Bitcoin ou mais para usar mesmo? Absolutamente, assim, tá chamando muito atenção no caráter especulativo. Para você ter uma ideia, o mercado de Bitcoins, especificamente em janeiro, era de 15 bilhões de dólares investidos ali. Em agosto já eram 50 bilhões de dólares. E agora a gente está falando de mais de 100 bilhões de dólares. E se a gente fala do mundo de criptomoedas em geral, a gente está falando de mais de 180 bilhões de dólares. Então, e sem dúvida, está chamando muita atenção. As perspectivas, elas são no curto e também no longo prazo. No final das contas, tem o caráter especulativo, mas tem também todo o caráter revolucionário. Você está fazendo parte de uma revolução maior que está acontecendo. Mas tem que ser extremamente cuidadoso para entender todas as perspectivas de risco antes de pensar em se lançar nesse universo. Só para resumir, a teoria das bolhas fala assim, olha, eu posso até estar pagando caro, mas eu acredito que amanhã vai ter alguém pagando mais caro. Então os economistas chamam a teoria do tolo maior, não de Bitcoin especificamente, em geral. Até que tem um determinado belo dia que não tem alguém para comprar, e aí os preços caem. Pela essa dificuldade de saber quanto vale, que tem que tomar todas essas precauções. Então, o Bitcoin está sendo mais usado mesmo para investimento do que para uso, para comprar e vender? Sim. Hoje tem muita gente investindo, esperando retornos financeiros, sim. A gente até estimula, e cada vez mais estimula, que você faça a troca, mas justamente esses custos também de intermediários, eles geram esse questionamento, será que é o melhor canal para isso? A ideia está lançada, mas será que essa vai ser a plataforma? A gente estimula que seja feito, mas a gente percebe no mercado que muita gente está fazendo por especulação. E vocês sabem como está, provavelmente vocês já devem saber como está na América Latina o Bitcoins. Então, será que eles estão aceitando Bitcoins ou outras moedas virtuais? Quem conta pra gente é o nosso correspondente Ariel Palacios. Na Argentina, país com uma população tradicionalmente desconfiada da moeda local há mais de 4 décadas, onde o dólar é a moeda na qual se refugiam, o aparecimento de outra moeda que não fosse o peso argentino, neste caso o Bitcoin, foi bem recebido. E neste contexto foi fundado em julho o Crypto Assets Fund, o primeiro fundo de investimento privado exclusivamente destinado a Bitcoins e criptomoedas. Esse fundo, em Buenos Aires, investirá 50 milhões de dólares nessas moedas virtuais. Existem 130 lugares que aceitam o Bitcoin em Buenos Aires e sua região metropolitana para realizar diversas operações, desde a compra de sapatos, autopeças, até os serviços de tecnologia de informação. No México, ao redor de 81 mil pessoas usam os Bitcoins regularmente, o que significa um aumento de 20% anual. Na República Dominicana, o interesse pelos Bitcoins é significativo, mas nesse caso, tal como o de outros países caribenhos e centro-americanos, o objetivo é o de facilitar o envio de remessas entre seus parentes migrados para os Estados Unidos e Europa e a terra natal. Já na Venezuela, o objetivo não é o de economizar ou de investir, sequer o de enviar remessas, mas sim o de salvaguardar o dinheiro, já que o país sofre uma restrição quase total ao acesso de divisas pelo câmbio oficial e, além disso, é assolado pela maior inflação do planeta. É que entre o caos financeiro com uma moeda com várias notas que valem quase como um guardanapo de papel e a desconfiança que uma moeda virtual ainda gera, os venezuelanos estão optando pela moeda impalpável. Já no Equador e na Bolívia, as autoridades decretaram a ilegalidade de qualquer moeda eletrônica não emitida por seus bancos centrais. Na capital equatoriana, Quito, um grupo de simpatizantes do Bitcoin lançou a campanha Bitcoin Equador, com o objetivo de realizar reuniões periódicas para informar as pessoas sobre o Bitcoin e convencer o novo governo do presidente Lenín Moreno de revogar esse impedimento. O assunto é extenso, mas conta corrente. Fica por aqui, Rosine. Muito obrigado pela presença. A você, muito obrigada pela companhia. Até o próximo Conta Corrente. Tchau.